Rodrigo Cardoso conversou com o presidente do Sinduscom de Brusque. Hoje o assunto do 8 em Ponto é o setor da construção civil, um dos maiores responsáveis pela geração de emprego e renda não só em Santa Catarina, mas em todo o país. Para debater os desafios da construção civil em cidades de pequeno e médio porte, que também têm um potencial importante de crescimento, o 8 em Ponto de hoje conversa com Fernando José de Oliveira, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Tudo bom. Presidente, como está o mercado da construção civil na área de Brusque e região? A crise chegou também para a construção civil? O que a gente pode perceber, assim, principalmente a partir de julho, agosto do ano passado, é que a crise chegou em nosso setor. Demorou um pouco, nós sentimos um pouco menos do que a maioria dos outros setores industriais, mas não foi diferente para nós também não. Chegou agora nesse primeiro trimestre desse ano com bastante força. A gente está bastante preocupado com os rumos que tem tomado a construção civil nas pequenas e médias cidades, principalmente na nossa área de atuação, que a gente atua em cidades como Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento. Então, essas cidades, as construções, muitas delas, o que era Minha Casa Minha Vida, está numa situação bastante complicada por causa da liberação de recursos por parte da Caixa Econômica Federal, que as exigências parece que aumentaram bastante. Então, as obras estão vistoriadas e cada hora parece que precisa de um novo documento, então os empresários também não têm mais fôlego e isso tem dificultado bastante, tá? Já tivemos problemas de desempregos no final do ano passado. Esse ano a gente não tem percebido isso, pelo menos em números que a gente no Sinduscom e mesmo no Sintricomb não teve muitas demissões. O número está praticamente empatado entre demissões e admissões esse primeiro trimestre. Só que no ano passado nós tivemos demissões. E uma das coisas que tem nos preocupado bastante também é no que se refere a novos projetos. A falta de credibilidade do empresário fez com que os novos projetos foram dados entrada na prefeitura, feito projeto, aprovado o projeto, conseguido as licenças ambientais para se executar esses projetos, só que o projeto ficou engavetado, não foi lançado. Isso quer dizer o quê? Falta de credibilidade, talvez não conseguiu nem vender todo o empreendimento que tinha sido lançado, que está em fase de conclusão, e aí não se lança um novo projeto. Então, quer dizer, nós vamos ter uma paralisação, se não tiver uma mudança, nós vamos ter uma paralisação na parte de obras, porque não tem se começado muitas obras por falta dessa credibilidade. E essa paralisação, se ocorrer, ela tem impacto direto na geração de empregos, não é? Porque é gente que deixa de ser contratada para fazer esse serviço, não é? Com certeza, sim, porque a construção civil é uma das molas propulsoras da geração de emprego no país. É uma das cadeias que mais emprega, né? Então, se já tem bastante gente desempregada e se não houver novas contratações, vai comprometer bastante a geração de emprego. Indo nessa linha, a informalidade no setor ainda é um desafio a ser enfrentado? Esse é um assunto também que a gente, inclusive, teve uma reunião com um dos advogados da Fiesc, o André Luiz, justamente para a gente falar um pouquinho sobre o MEI, porque o MEI, para nós, é um problema gravíssimo, porque o governo resolveu talvez um problema dele com a Previdência, botou todo mundo na informalidade, mas esse pessoal está prestando serviço de uma maneira errada, porque, por exemplo, um MEI não pode prestar serviço para uma construtora, ou 10, 12 MEI, não pode ir lá trabalhar para aquela construtora, fazer uma obra e achar que isso está legal. Não está legal, está errado, porque o empresário, se tiver qualquer problema que seja trabalhista, que seja de acidente, ficou bem claro, o empresário vai pagar, porque ele é o responsável pela contratação. Então, se ele contratou mal, se ele contratou um MEI para executar uma obra, está errado, não pode e ele vai arcar com esses custos, né? Então, a gente teve toda essa liberação
por parte da Fiesc, de uma pessoa, para esclarecer o nosso setor, que estava acontecendo muito isso, seja na parte elétrica, seja na parte de madeireira, seja na parte mesmo de civil. Todo esse pessoal, eles subcontratavam com MEI. E, com certeza, isso vai gerar um dano lá na frente, que vai ser grande. Segurança jurídica mesmo, né? Além dessa, nós já temos uma insegurança jurídica. Isso ali para o Ministério do Trabalho nem é muita insegurança, não. É claro, a responsabilidade é de quem contrata. E uma empresa não pode subcontratar um MEI para fazer a obra. A construtora não pode subcontratar MEIs para fazer a obra, porque eles vão obter todos os direitos como se fosse um empregado. Bom, e com relação ao financiamento imobiliário, também precisa melhorar? A torneira andou fechando um pouco recentemente, não é? Dificultou bastante dos dois lados, né? Dificultou, a Caixa tem dificultado na liberação dos recursos, não sei se por falta de recursos, que, como eu disse, eles sempre pedem um documento a mais e com isso vai postergando esses recebimentos, que complica a situação do empresário. E, além disso, temos também aquela pessoa que vai buscar o financiamento, que hoje dificultou para o cara conseguir financiar um imóvel também. Ele precisa de ter uma renda que dificilmente ele está conseguindo, né? Então, a exigência é tão grande que não estão conseguindo mais os financiamentos da Caixa, né? Bom, e o mercado, mesmo com essas dificuldades, com esse cenário que a gente discutiu aqui bastante complicado, nas cidades de pequeno e médio porte, Brusque entre elas, Brusque região entre elas, tem ainda um potencial bastante importante e interessante de crescimento? Temos, porque nós temos um déficit habitacional bastante grande ainda. Mesmo com todas as obras que entraram já, com todas essas moradias que entraram no ano passado e mesmo nesse primeiro trimestre, mas ainda existe um déficit muito grande. Só que, como eu te disse, muita gente ficou desempregado, que na construção civil talvez não foi tanto, mas na indústria teve um número muito grande de desempregados. Então, esse déficit esse pessoal não vai conseguir financiar uma casa. O cara que está desempregado, como é que ele vai fazer? Ele não vai ter renda para financiar. Então, ele vai continuar nesse déficit. Então, existe um mercado muito grande ainda, porém difícil de ser atingido na situação atual, no momento atual que nós estamos vivendo. Bom, e qual é a expectativa, então, do setor para esse ano de 2016? É um ano que a gente tem aí essa crise política, que ainda não está totalmente resolvida, tem a crise econômica. O que esperar, então, de 2016? Nós acreditamos que se esse governo realmente, essa equipe econômica que ele colocou, que é uma equipe bastante promissora e que traz credibilidade não só para o nosso setor, mas eu acho que para todo o setor produtivo no Brasil, eu acredito que dentro de uns 4, 5 meses, 6 meses, a gente começa, pelo menos estanca, não volte a cair mais, não volte a piorar mais a situação, porque esse pessoal que entrou tem um pouco mais de credibilidade do que o que saiu. Então, só isso aí já é um fator bastante favorável. Você não tinha expectativa nenhuma, hoje você já tem alguma expectativa. É mais ou menos assim que nós do setor estamos encarando esse momento. Tá certo. Fernando José de Oliveira, presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Obrigado pela oportunidade, né? Um abraço a todos. Tá certo. Esse foi 8 em Ponto, debatendo a construção civil, setor que gera emprego, gera renda e precisa de apoio e de estímulo para continuar a crescer. O SC no Ar tem muito mais informações ainda para você.